Olá pessoal, boa tarde. Vamos continuar então a nossa série de vídeos de operações unitárias da indústria química 1, continuando então a discussão sobre dinâmica de fluidos e aplicações. No nosso último vídeo nós havíamos parado nesta aplicação, discutindo aí então dentro do contexto aí de discussão de fluidos newtonianos, onde nós tínhamos aí uma placa fixa, uma placa móvel, e entre as duas um fluido que era um óleo lubrificante, cuja sigla tem esse SAE 30. Como curiosidade, o que então representa esta sigla SAE? Regulada pela SAE, que é um acrônimo para a Sociedade de Engenheiros Automotivos, consiste num código para facilitar a identificação da viscosidade dos óleos de motor. Nesta classificação, há basicamente dois grupos: os multiviscosos, os óleos lubrificantes monoviscosos, e também os multiviscosos. Percebam que os monoviscosos têm apenas um índice numérico, os multiviscosos têm dois índices numéricos, tá? Os monoviscosos são pouco utilizados em carro hoje em dia, devido à maior capacidade dos multiviscosos. Uma aplicação direta para correlacionar esses multiviscosos seria a aplicação em contextos aí de países nos quais há uma grande amplitude aí térmica. Por exemplo, durante o dia você está em torno de -10, só que quando as partes do carro aquecem, ultrapassam os 20 graus. Então você precisa que o seu óleo seja capaz de trabalhar bem numa grande amplitude, num grande intervalo aí de temperatura, tá? Isso não é tão óbvio, porque viscosidade de um óleo é um parâmetro que varia com a temperatura. E há uma tendência natural de, conforme aumentando a temperatura, como nós havíamos discutindo, a viscosidade do óleo diminui. Isso daí basicamente vai piorar as capacidades de lubrificação de óleos, tá? Em alguns contextos, um fluido menos viscoso pode ser interessante, porque ele desperdiça menos energia, ele dissipa menos energia, no escoamento. Neste tipo de aplicação, você não quer uma viscosidade muito baixa. Como que eu faço então para este óleo operar em grandes intervalos de temperatura? Com a inserção de aditivos poliméricos, por exemplo, que alteram as propriedades de viscosidade, tá? Os aditivos poliméricos aí são ativados a partir de um certo ponto, tá? E eles vão ajudar aí então a aumentar a viscosidade desse fluido devido a uma diminuição dele em função da temperatura, por exemplo, tá? Agora entramos, pessoal, num contexto mais de dinâmica de fluidos, e o primeiro parâmetro, a primeira questão que nós vamos discutir seria a relação entre vazão e velocidade de um fluido. Há uma relação entre as duas que pode ser construída geometricamente. Assuma, por exemplo, que no instante t0, nesta parte dessa tubulação atípica, o fluido que você está controlando se encontre aqui, uma superfície de fluido que você está controlando. Após um tempo t, você teve um deslocamento dessa superfície até aqui. Percebam que isso criou um volume, certo? Então o volume desse cilindro 1 vai ser a área da base vezes a altura, ou seja, o produto da velocidade vezes o tempo, que vai dar o quanto este fluido percorreu. Então o volume é a área da base vezes a altura. Se eu tomar uma divisão pelo tempo dos dois lados, então volume por tempo é uma vazão volumétrica, V1 sobre tempo, dá Q1, ao mesmo tempo em que eu repito a área da base e fico com S1 dividido por T. Então percebam, divisão por T do lado esquerdo, houve uma divisão por T do lado direito também. Só que deslocamento por tempo é o que nós chamamos de velocidade. O mesmo raciocínio se aplicaria independentemente do diâmetro ou características da tubulação. Percebam que o diâmetro desta parte da tubulação é maior que a desta, mas o raciocínio é análogo. A única coisa que será diferente é o volume, a área, ou seja, as características geométricas do meu sistema, tá certo? De forma que esta relação é bastante útil. Ela relaciona a vazão volumétrica como um produto da velocidade e área aí de seção transversal. Se você tiver um caso em que você conhece sua tubulação, então você sabe o seu diâmetro,
A área que nós estamos nos referindo aqui é πd ao quadrado sobre 4, sendo d o diâmetro da tubulação, ou πr ao quadrado, sendo r o raio da tubulação. Então, no contexto em que você conhece a tubulação e sabe a velocidade do fluido, você calcula uma vazão. Normalmente é mais prático nos processos eu medir vazão volumétrica. Então eu posso fazer o contrário. Conhecendo vazão e a minha tubulação, eu calculo velocidade. Por que eu estou interessado em calcular a velocidade de um fluido? Para classificar, por exemplo, o tipo de escoamento dele em laminar e turbulento, que são conceitos que nós veremos no próximo módulo, e assim também calcular algumas coisas, propriedades como fator de atrito e perda de carga para os fluidos. Muito embora haja uma alteração de características geométricas entre diferentes partes desta tubulação, supondo que não haja nenhum vazamento, a vazão mássica em um ponto será a vazão mássica em qualquer outro ponto. Tá? Muda a área, então aumenta a área, diminui a velocidade. Diminui a área, aumenta a velocidade. Para quê? Para que a vazão mássica seja a mesma. Não faz sentido estarem passando aí 2 kg por segundo aqui e aqui está passando 1,5 kg por segundo. A única explicação para isso seria que você teria um vazamento no meio dessa tubulação. É a única explicação plausível, tá? Então a massa que entra num determinado volume de controle, um sistema sob estudo, tem que ser igual à massa que sai, não importa qual é a região delimitada do espaço ou do sistema que você esteja analisando. Então eu vou poder reescrever basicamente as vazões mássicas como um produto aí de densidade e vazão volumétrica. Percebam as unidades. Unidades de densidade é massa por volume. Vazão volumétrica é volume por tempo. Volume cancela com volume, então você fica massa por tempo é igual massa por tempo. Então é apenas uma forma de reescrever aí a vazão mássica, tá? Que pode ser útil aí dependendo do que você conhece sobre o sistema. Mas nós acabamos de ver no slide anterior que há uma relação também entre vazão volumétrica e o produto da velocidade e área de seção transversal. Tá? Então eu posso reescrever essa equação de cima substituindo o Q1 pelo produto da área 1, velocidade 1, e Q2, que é a vazão volumétrica 2, por A2V2. Supondo que não há mudanças substanciais de densidade ao longo desta tubulação, ou seja, estamos lidando com a hipótese de fluido incompressível, que é aquele fluido cuja densidade não varia significativamente, a despeito de qualquer mudança geométrica na tubulação, a despeito aí de qualquer variação de temperatura, contanto que essa variação não seja excessivamente alta, tá? Então eu posso considerar que a densidade aqui é igual à densidade aqui. Então isso vai ser igual a um ρ genérico, que pode ser cortado, e eu fico com essa equação. O produto da área na seção 1 vezes a velocidade, ou seja, a vazão volumétrica na seção 1 é igual ao produto da área 2 vezes V2, ou seja, a vazão volumétrica na seção 2. Sendo assim, para um fluido incompressível, eu posso tanto escrever o balanço de massa, que é válido, na verdade, também quando ele não é incompressível, e também posso igualar as vazões volumétricas. Notem que se eu tivesse um fluido compressível, um fluido que pode se dilatar ou se comprimir, as vazões volumétricas não seriam necessariamente as mesmas devido à expansão ou contração deste fluido. Já adianto para vocês que a incompressibilidade de um fluido é uma hipótese aproximadora. Tá? Em última instância, a densidade sempre vai mudar. Com 1 grau que você aumente de temperatura, há uma mudança de densidade. O que acontece é que muitas vezes ela não é apreciável, ela não é significativa. Para estes casos, então, você pode usar a hipótese de fluido incompressível. Começamos então a falar agora sobre uma ferramenta muito importante e útil para lidar com os fluidos. O padrão de movimento dos fluidos é mais complexo, tende a ser mais complexo do que o de um corpo sólido.
Então, modelar todas as variações de forças atuantes e velocidades pode ser uma tarefa muito complexa. É muito útil usar um balanço de energia, porque energia é uma grandeza escalar, que não depende, que é influenciada pelo escoamento do fluido, mas não depende de mudanças, por exemplo, de direção deste fluido, tá? E qualquer mudança que haja no fluido vai influenciar indiretamente aí nas energias. Então o que vocês estão vendo aqui basicamente é a equação de Bernoulli. Sempre para aplicá-la eu vou delimitar uma seção de entrada e uma seção de saída. Estas duas seções vão me delimitar um sistema englobado por elas, que é este todo aqui, tá? E dentro desse sistema eu posso então enunciar o princípio da conservação de energia. Como nós estamos lidando com energia mecânica, a energia terá três componentes, tanto na seção de entrada quanto na seção de saída. Ela terá uma componente relacionada à pressão hidrodinâmica deste fluido, tá? Que é uma pressão devido ao movimento dele. Então, se você colocasse sua mão aqui no meio, você sentiria um impulso, você sentiria uma força atuante. Esta pressão, devido ao movimento do fluido, é essa pressão hidrodinâmica, tá? Ela não é necessariamente igual àquela pressão lá associada à temperatura, não. Tá? Aquela pressão lá é devido aos choques contra as paredes de um recipiente, mas é uma função aí da temperatura do sistema. Aqui esta pressão é devido ao movimento deste fluido. Tenho também uma componente que vai ser referenciado, tá? Com relação à energia cinética deste fluido, mv² sobre 2, e uma última componente relacionada à energia potencial gravitacional. Percebam que esta seção está numa cota mais baixa que esta. Mas qual que é a minha referência para dizer? É o extremo, é o meio ou o final? Geralmente a gente usa o centro, né? Então o centro da seção 1 está numa cota ou altura menor que o centro da seção 2. Então daqui para cá eu ganhei energia potencial gravitacional. Percebam que muda do lado esquerdo e direito, eu só troquei os índices. Aqui eu estou me referindo à seção 1, aqui eu estou me referindo à seção 2, tá? Nós vamos ver em breve qual que é o nome aqui de cada termo. Um questionamento que pode ser feito já de antemão é o seguinte: ele foi falado que esse termo se refere à energia potencial gravitacional, mas nós sabemos que a energia potencial gravitacional próxima à superfície terrestre seria dada pelo produto de massa, gravidade, altura, mgh. E aqui não aparece o mg, que é justamente o peso do fluido, certo? E é justamente este o motivo. Os termos da equação de Bernoulli estão representados como energia por peso de fluido. Parece estranha essa forma de modelar um balanço de energia, mas nós vamos ver a utilidade disso, né? Já adianto o seguinte: uma utilidade disso é que todos os termos na equação de Bernoulli estão em metros, né? Uma altura é algo em metros. Então, este termo tem que ser algo em metro e esse termo também tem que estar em metro para que a consistência dimensional seja respeitada. Nós vimos no módulo 1, eu não posso somar metro com metro por segundo com quilograma, por exemplo, certo? Então, a consistência dimensional me diz que se esse termo está em metro, todos os outros também estão. Parece estranho, peraí, eu estou falando de balanço de energia e os termos do balanço estão em metro, né? Só que isso tem uma utilidade. Mensurar as coisas em metro é mais intuitivo e permite mais padrões de comparação. Joule não é uma unidade tão intuitiva. Watt não é necessariamente uma unidade intuitiva. Metro é. Metro é algo mais concreto, mais palpável, de se comparar com a altura de tubulação, comparar o quanto você perde de carga com os parâmetros do sistema. Tá? Isso vai ficando mais claro conforme nós formos aplicando aí extensivamente a equação de Bernoulli. Então, basicamente, o que a gente extrai aqui deste ponto é a equação de Bernoulli é um sinônimo de balanço de energia mecânica, tá? Que são, para um fluido, é composto por 3 termos e na equação de Bernoulli cada um desses termos está quantificado em metros. A equação de Bernoulli tem limitações. Acabei de falar, é um balanço de energia mecânica, mas e o que acontece aqui
Se aumentar a temperatura, a perda de carga gera atrito, não é? Atrito gera um aumento de temperatura. Não é contemplado por esta forma da equação de Bernoulli. Nós precisamos modificá-la, é isso que a gente vai começar a fazer a partir do módulo que vem. Por enquanto a gente vai trabalhar com a sua forma primeira, que é esta daqui. Quais são as hipóteses? Ou seja, qual que é o limite de escopo da equação de Bernoulli? Primeiro, um regime permanente, né? Um regime em que as condições do meu sistema não variam no tempo, não há acúmulo, né, de massa dentro do sistema. Escoamento incompressível, não há mudanças de densidade. Escoamento de um fluido ele é considerado ideal. Nós vamos ver um escoamento ideal, aquele que não tem viscosidade. Ou seja, se virtualmente ele não tem viscosidade, ele não teria dissipação de energia. O escoamento ele apresenta uma distribuição uniforme das propriedades nas seções, tá? Então a gente vai assumir, se existe uma velocidade aqui, ela vai ser a mesma aqui, 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 aqui em outro ponto. Nós vimos anteriormente que na verdade há um perfil de velocidades ao longo dessa tubulação. Para a equação de Bernoulli eu não vou assumir isso. Eu vou pegar uma velocidade média. Vou assumir que tudo é igual aqui. Se a pressão é um valor aqui no centro, ela também é igual nas extremidades. Tá? E assim sucessivamente. O escoamento não tem presença de máquinas hidráulicas. Máquinas hidráulicas são basicamente bombas e turbinas. Com a inserção desses dispositivos, a equação de Bernoulli deve ser modificada e nós vamos ver no próximo módulo isso daí. E é um escoamento onde não há troca de calor, né? Porque é um balanço de energia mecânica e não está contemplado aí nenhum fenômeno aí de ordem térmica, tá? Basicamente. Então aqui uma outra forma, aqui colocando uma outra forma da equação de Bernoulli que pode aparecer, tá? Percebam qual que é a diferença com essa. P1 sobre ρg, e aqui eu tenho P1 sobre gama. Gama é chamado de peso específico de um fluido, ou seja, gama é o produto de densidade vezes gravidade. Gama é igual a ρ vezes g. Em vez de eu usar um H, eu usei Z, né? Aqui eu uso H para altura, aqui eu uso Z. Tanto faz, né? Em algumas referências vocês vão ver como H, em outras virão como Z. É a mesma coisa, o significado é o mesmo, tá? Caso eu não considere o fluido como ideal, ou seja, sem atrito, eu preciso corrigir a equação de Bernoulli. E a maneira de eu corrigir é inserir um termo para a energia dissipada entre a seção 1 e a seção 2, ou seja, a energia dissipada ao longo desse escoamento da seção de entrada até a seção de saída. Nós vamos ver como fazer isso também a partir do módulo 4. De forma que o que a gente chama de perda de carga, ou seja, uma perda energética, tá? Perda de carga é sinônimo de perda energética, ela não é prevista pela equação de Bernoulli. Então, na engenharia, trabalhamos com energia de fluido, geralmente, por unidade de peso. E isso é denominado carga. Então, energia por unidade de peso, ou seja, cada um dos termos da equação de Bernoulli é denominado carga. Nós vamos ver aí o nome para cada uma dessas cargas no final das contas, tá? Sabe-se que o escoamento de fluidos reais, parte da sua energia se dissipa. Isso é muito importante nos processos químicos industriais, porque isso vai influenciar grandemente a modelagem e escolha de bombas centrífugas. Como eu disse, quem trabalha, ou trabalhou, estagiou numa indústria, ouve alguns termos com frequência, e um deles é bombas. Problema na bomba, escolha da bomba, trocar a bomba, né? E para todos esses cálculos, essas preocupações, eu tenho que considerar o escoamento real de um fluido, a perda de carga. Então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é fictício, né? Se eu desconsidero, isso não existe. Para alguns sistemas, dá para desprezar sim a perda de carga. Sistemas com trechos muito pequenos de tubulação, materiais muito lisos, onde ocorre alguma outra coisa que é muito mais importante energeticamente do que a perda de carga. Então, não é uma hipótese de todo forçada. Então, basicamente, a energia que é dissipada para o fluido vencer a resistência, então a perda de carga é essa energia dissipada para vencer a resistência causada pela sua viscosidade e o contato do fluido com a parede interna do conduto.
Não é por acaso que a videoaula anterior tratava justamente dos efeitos do contato entre o fluido e uma barreira sólida, porque isso faz dissipar energia. E esse aqui é um dos nossos maiores interesses, tá? E também vencer as resistências causadas por dispositivos que estão no meio do caminho aí na tubulação, como curvas, válvulas, flanges, por exemplo, tá? Então, estamos falando de fluido ideal, né? Escoamento ideal, como falamos anteriormente, é um escoamento sem atrito, ou seja, é um escoamento na qual a viscosidade é igual a zero. Se a viscosidade é igual a zero, vamos lembrar então a equação aí para um fluido newtoniano, tá? A equação para um fluido newtoniano é tal é igual a μ du dy, de forma que não haverá então extensão de cisalhamento entre as superfícies e de forma que du dy também será igual a zero, ou seja, eu não terei gradiente de velocidade na direção y. Em vez de ter aqueles perfis parabólicos que nós estudamos, por exemplo, o que eu vou observar, na verdade, são vetores de mesmo tamanho, significando então que a componente x da velocidade é constante, tá, ao longo da seção reta. Quando eu tenho este caso aqui, ou seja, isso é o mais importante, né, viscosidade nula, e eu tenho então um fluido ideal ou um escoamento ideal. O que está aqui nesses slides, pessoal, eu deixo como uma leitura adicional, não será cobrado em avaliações, mas ela é interessante pelo seguinte: a equação de Bernoulli, basicamente, surgiu muito antes da dedução daquelas equações, digamos, a equação mãe da mecânica dos fluidos, a equação geratriz, né, que vai gerar todas as outras, que são as equações de Navier-Stokes. Vocês podem depois, caso tenham curiosidade, se informar mais sobre ela na literatura, tá bom? A equação de Bernoulli foi deduzida por Bernoulli antes dela, mas percebam, né, as equações de Navier-Stokes basicamente conseguem modelar, elas são balanços de massa, energia e quantidade de movimento para virtualmente qualquer escoamento. Então, se ela abarca tantas coisas, inclusive balanço de energia, é de se pensar que a equação de Bernoulli seja compatível com ela, ou seja, eu consigo a partir dela chegar na equação de Bernoulli, porque se ela de fato descreve tudo sobre um fluido, eu deveria conseguir deduzir a partir dela. Então o exercício que é feito aqui de demonstração, na verdade, só para mostrar que o que foi dito antes na equação de Bernoulli, tá, ela foi deduzida, embora de maneira aí semi-empírica, ela conversa com a equação de Navier-Stokes, ela é compatível com as equações de Navier-Stokes, tá? E aqui é uma forma específica da equação, uma forma que tem algumas simplificações para alguns tipos de escoamento, tá? Em regime permanente, que é a equação de Euler, tá? Que é uma equação aí que pode ser extraída das equações de Navier-Stokes, seria uma forma resumida dela, uma forma simplificada, tá? Onde basicamente essa integral de superfície vem fazer um balanço entre os componentes que entram e saem de energia. Seria o líquido, né? O que entra menos o que sai, né? Se entra mais do que sai, está tendo acúmulo de energia. Se está saindo mais do que entra, o sistema está perdendo energia. Então percebam, só que essa é uma equação geral, não é só balanço de energia mecânica. Ela contempla os termos de energia mecânica que nós já vimos dentro da equação de Bernoulli, mas também trata de energia interna. Só que na equação de Bernoulli a hipótese que é feita é que não há mudanças, né? O escoamento não tem troca térmica e não acontecem reações químicas, por exemplo. Então a energia interna seria a mesma na entrada e na saída, de forma que ela pode ser cortada, tá? E por que tem esse termo aqui? Porque todas essas formas de energia entram no sistema a partir da vazão mássica que está entrando e saindo. Percebam que o produto de ρ V a 1, isso daqui é vazão volumétrica, nós vimos que vazão volumétrica vezes ρ é vazão mássica. Então isso é vazão mássica vezes essas quatro formas de energia interna e as três componentes mecânicas. Com as simplificações adotadas pela equação de Bernoulli e transformando essa integral de superfície numa derivada temporal de uma integral volumétrica por um dos teoremas do cálculo, tá?
Então nós chegamos, simplificamos, cai os termos de energia interna, para um escoamento permanente esse termo é igual a zero, e se chega exatamente na equação de Bernoulli, né? A carga associada à energia potencial gravitacional, a carga associada à energia cinética e a carga de pressão na seção 1 e na seção 2, tá? Isso fica como uma leitura adicional aí, como curiosidade para vocês. Então a gente está falando de carga. Cada um dos termos da equação de Bernoulli recebe um nome. Então, para qualquer seção, a soma desta carga, desta e desta é constante. Isso é igual numa seção 2, seria igual numa seção 3, 4, 5, 6. Porque a energia se conserva. Esta carga associada à energia cinética, né, energia potencial gravitacional, na verdade, é chamada então de carga de posição, tá? Ou carga potencial, ou carga gravitacional também podem ser termos utilizáveis. A carga associada à pressão hidrodinâmica do fluido, carga de pressão. E a carga associada à energia cinética é uma carga cinética. Então, carga é energia quantificada em metros, né? E aqui os termos só para representar qual componente você está falando. Então, nesta primeira aplicação, vocês têm a oportunidade de treinar, tá? A partir de 2 sessões, tá? A aplicação da equação de Bernoulli, tá? Coloquei aqui uma informação que pode ajudá-los. É dado para você, então, a vazão volumétrica e é dado um dado de pressão na seção 1, tá? Você tem que encontrar a pressão na seção 2. Percebam de antemão já o seguinte, eu vou quantificar a altura de seção transversal pela altura do centro. Tá? Percebam que os dois centros então estão na mesma altura, muito embora aqui você tenha um diâmetro maior do que aqui. Tá? É uma dica aí para esta aplicação. Uma outra aplicação interessante que ocorre nos processos, interessante tanto para aplicar a equação de Bernoulli, mas na verdade como um instrumento de medição também, é o que é chamado de medidor de Venturi, o medidor Venturi. O que ele é basicamente, né? Ele é um estrangulamento. Perceba que aqui você tem tubulação, aqui ela está normal, de repente você tem uma seção convergente, então você tem uma zona estrangulada e uma seção divergente, tá? Se é a mesma vazão mássica aqui e aqui, supondo o fluido incompressível, a vazão volumétrica aqui e aqui, o que vai acontecer? Conforme a área ou o diâmetro diminui, a velocidade tem que aumentar, porque a vazão é a mesma, né? Lembrar da relação QVA, certo? Se os Q são os mesmos e o A está mudando, por exemplo, o A diminui, o V aumenta. Então o fluido está mais rápido aqui do que aqui. Só que pela equação de Bernoulli nós temos o seguinte, percebam, o fluido não mudou sua posição, né? Então eu não preciso considerar variação na carga de posição, certo? Mas houve um aumento da velocidade em relação à seção 1. Para respeitar o balanço de energia, a única forma disso ser verdade, disso ser coerente é, se houve um aumento de velocidade, o P2 tem que diminuir, para que a soma desses dois termos continue sendo a soma destes dois, tá? Então essa pressão que diminui pelo aumento da velocidade de fluido é aquela pressão hidrodinâmica. Então a ideia geral é, velocidade aumenta, pressão hidrodinâmica diminui. Velocidade diminui, pressão hidrodinâmica aumenta, tá? Existe uma forma, se eu aplicar a equação de Bernoulli, tem um exercício que é basicamente a dedução dessa forma, que está na lista, que é uma relação entre a vazão volumétrica e, aqui aparecendo um termo, né, que nos é familiar, ρGH, então a gente usou hidrostática aqui também. Fm é o fluido manométrico, então vazão volumétrica é igual a Azinho, que é a área da seção transversal na garganta do medidor de Venturi, raiz de 2 vezes a aceleração da gravidade, densidade do fluido manométrico menos a densidade do fluido, vezes H, sobre a densidade do fluido. Essa é uma equação que você sempre pode usar. Para que serve o medidor de Venturi, por exemplo? Bom, se a velocidade aqui aumentou e a pressão diminuiu, este lado tem mais pressão que este, certo? Então se você colocar um manômetro em U, pense, mas esse manômetro parece meio doido, né? Ele faz umas curvas, não importa, tá? É um manômetro em U. Este lado do fluido, se a pressão é maior, ele empurra mais o menisco para baixo do que este lado do fluido, que não vai ter tanta pressão, então não consegue empurrar tanto este outro menisco para baixo. Então quem ganha
tá? Essa queda de braço é este lado aqui. Então ele empurra mais do que o outro lado. Então é criado um desnível aqui. Percebam, eu conhecendo a garganta do Venturi, sei aqui normalmente pode ser mercúrio, conheço a densidade do meu fluido. Se eu medir esse Hzinho, que é o desnível entre os dois meniscos, eu consigo calcular uma vazão. Então essa seria uma forma mais barata, mais prática, digamos, de eu calcular uma vazão, tá? Inserindo um medidor de Venturi e um manômetro em U. Então aqui nós estamos integrando as duas coisas. O que nós vimos em hidrostática, eu falei para vocês, que a equação ΔP é igual ou peso de coluna de fluido é ρgh, né? O ΔP é um produto aí da diferença das densidades dos fluidos, vezes G, vezes H, tinha aplicações, né, para medir vazões. Então aqui justamente vocês estão enxergando esta aplicação. Eu uso a equação de hidrostática, ela está embutida aqui, para eu, a partir, por exemplo, do medidor de Venturi, conseguir medir uma vazão volumétrica, tá? Percebam que eu não preciso de dados da minha tubulação para essa equação, eu só preciso conhecer a área do estrangulamento aqui do medidor de Venturi. Então, para isso, vocês têm uma aplicação que é básica, é bem simples, é basicamente a aplicação desta equação, tá? O resultado também está aqui. E a aplicação 4, pessoal, você vai partir também da equação de Bernoulli e vai deduzir uma relação entre velocidade e altura de um tanque. Então, qual que é a aplicação? Você tem um tanque de grandes dimensões, tá? E para isso existe uma coisa chamada de hipótese de tanque de grandes dimensões, que virá mais detalhada no material extra que eu postarei na pasta lá, Covid-19 para o P1, certo? Em que há uma relação direta entre a velocidade que o fluido desenvolve nesse bocal de saída e a altura. Por exemplo, está fechada aqui a válvula, abri a válvula, começa a escoar fluido, abri totalmente, tá? Qual velocidade esse fluido vai desenvolver? É intuitivo pensar que quanto maior a altura de líquido aqui, mais veloz ele consegue sair, porque maior uma coluna de líquido exercendo uma pressão maior, entre aspas, empurrando mais esse fluido com maior velocidade, tá? A partir da equação de Bernoulli você consegue deduzir essa relação, tá? Já adianto para vocês o seguinte, o que é a hipótese então de tanque de grandes dimensões? Vazão volumétrica, pessoal, é o produto de velocidade vezes área, correto? Se você abrir a válvula, não importa que o tanque é gigantesco, a vazão passando por aqui, a vazão descendo, tem que ser igual à vazão saindo. A massa não pode ter sumido no meio do caminho, correto? Só que aí entra a questão que é o seguinte, então a vazão volumétrica é definida aqui pelo produto V vezes A, certo? Só que para que ela seja a mesma aqui, perceba, é uma área muito maior. Se eu tenho um A muito maior, para manter o Q, a vazão volumétrica, a velocidade deve ser muito menor. E de fato, a velocidade do tanque vai descendo bem devagar comparativamente a esta velocidade. Então, a hipótese do tanque de grandes dimensões me diz que eu posso assumir, contanto que seja um tanque de grandes dimensões, para que isso seja muito lento mesmo, que essa velocidade de descida do fluido é aproximadamente zero. Ah, mas isso é um absurdo, não é zero, né? O tanque vai esvaziando. Sim, mas ele esvazia e essa velocidade é tão mais lenta que esta, que no balanço de energia não vai introduzir grandes erros você dizer que essa velocidade é zero. Ou seja, você está eliminando... Vamos voltar na equação de Bernoulli. Se você diz que V1 é zero, você está eliminando esse termo aqui. E o erro que você introduz por isso não é considerável. De novo, por que isso está acontecendo? Vamos voltar. A vazão volumétrica é igual, certo? Se a vazão volumétrica é igual... Lá na saída do meu bocal, eu tinha uma área e tinha uma velocidade. Quando eu considero aquela é a seção de saída, certo? Vamos imaginar que a base do tanque é a seção de entrada. Isso é uma área muito maior do que aquele bocalzinho. Se essa área é muito maior, a velocidade tem que ser muito menor para que a vazão seja a mesma. Essa velocidade muito menor é a razão pela qual eu posso então aproximá-la aqui por zero, eventualmente, né, eliminar, simplificar o balanço, tá?
Então é justamente a aplicação dessa hipótese que vocês vão realizar aqui, tá? Maiores explicações estarão então no material adicional e vocês podem perguntar nos nossos web fóruns, tá bom, pessoal? Então esse é o final do módulo 3, nosso primeiro módulo de dinâmica de fluidos. Nós temos ainda mais 2 módulos aí tratando pelo menos da dinâmica de fluidos, tá? No primeiro semestre, tá bom, pessoal? Embora uma parte dele provavelmente vai ficar para o segundo, tá? Em virtude de modificações aí da agenda. Espero que tenham gostado, tá bom? Bons estudos então, e até a nossa próxima videoaula e até a nossa próxima nosso próximo web fórum. Tchau, tchau.